O tema de hoje é o som da harpa de Deus. Texto base é Apocalipse 15, a partir do verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no meio do mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então a gente observa nesse texto de Apocalipse 15, 7 anjos, que são os 7 anjos das 7 igrejas, tendo os últimos 7 flagelos para ser derramados sobre esta humanidade. E eles estavam com harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Nós vamos ver neste estudo o significado das harpas, porque, olha que interessante, Salmo 49, verso 3. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Então o salmista diz que ele se inclinará para ouvir uma parábola, e ele a decifrará, o enigma dessa parábola, ao som de uma harpa. Então olha só como essa harpa ela tem coisas a nos ensinar. Salmo 33, a partir do verso 1. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Observe também que na Escritura você não vai encontrar instrumentos de corda com 5 cordas, com 4, com 3, com 6, com 7, mas você só encontrará harpa com 10 cordas. E são 3 passagens. Então a primeira eu li aí, Salmo 33. E era para os retos louvar a Deus com essas harpas de 10 cordas. Os justos, Salmo 144, 9. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. E por fim, Salmo 92, verso 1. Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Então por que 10 cordas e não 7, não 6 e não 5 cordas? Porque as 10 cordas simbolizam os 10 mandamentos. Por isso é que no Salmo 33 diz para os justos e os retos louvar a Deus com harpa de 10 cordas. Porque o justo e o reto, ele é santificado, ele não tem pecado. Salmo 92, olha, fala do cântico para o dia de sábado, é um dos 10 mandamentos. Então as 10 cordas da harpa simbolizam os 10 mandamentos. Então quando o justo, o reto, louva a Deus sem pecado, ele está louvando a Deus com uma harpa de 10 cordas. Observe esse texto de 1 Samuel, capítulo 16, verso 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Observe agora o verso 23 do mesmo capítulo 16 de 1 Samuel. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava,
Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então Davi tocava a harpa, e os espíritos malignos saíam de cima de Saul, que o atormentava. Mas será que a harpa é um instrumento mágico? Ou será que a harpa quer nos ensinar mais coisas? Então, qual é o significado da harpa? Lembra que a harpa tinha que ter 10 cordas? E 10 cordas simboliza os 10 mandamentos? Então, a harpa, a gente vai ver a partir de agora, que ela simboliza o coração do homem, o sentimento do homem, a intimidade do homem. Então, quando a intimidade do homem é santa, justa, é uma harpa de 10 cordas. E é com o nosso coração que nós adoramos a Deus. Deus não está preocupado com o som de instrumentos. Deus está preocupado com o som que provém do nosso coração. Com o sentimento que provém do nosso coração. Então observe agora Jó capítulo 30. A partir do verso 26. Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecidas se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Uma harpa se torna choro de luto? Uma flauta tem voz de pessoas que choram? Sim e não. Por que sim e não? Porque não porque a harpa e a flauta são apenas instrumentos musicais, mas sim porque elas refletem aquilo que o nosso coração está sentindo. Porque aquele que toca coloca sentimentos sobre a música. E os sentimentos provêm de onde? Do coração. Então, se o nosso coração está agitado, como em Jó capítulo 30, se ele tem dias de aflição, se ele tem dias de luto, é natural que a harpa e a flauta vão tocar músicas de luto, músicas de choro, de tristeza. Então, instrumentos é uma sombra do nosso interior. Tocam de acordo com o estado da nossa alma e do nosso espírito. No mundo material, os melhores músicos são os que tocam com a alma, pois sentem a música que estão tocando e não apenas repetem automaticamente as notas musicais. Observe agora o Salmo 137 a partir do verso 1. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Então eles estavam cativos, eles estavam escravos de um povo estranho, de um povo idólatra. Então como eles poderiam tocar músicas de louvor a Deus, se o coração deles estava triste? Uma música que foi gravada nos anos 70 por um grupo jamaicano chamado Boney M. A música se chamava Rivers of Babylon, os rios da Babilônia, que reflete exatamente esse Salmo 137, onde o povo de Deus estava às margens do rio da Babilônia, eles estavam sentados e chorando, lembrando-se da terra da onde eles haviam deixado. É exatamente assim que nós nos sentimos quando nós pecamos e deixamos o Éden, e deixamos o paraíso, para viver em terra estranha, para viver em escravidão. Então, como pode os instrumentos tocarem músicas alegres se o coração e a alma estão tristes?
Salmo 43, verso 4. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Observe aí. Irei ao altar de Deus e ao som da harpa eu te louvarei. Aonde é o altar de Deus? Apocalipse 11:1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Então era para medir o santuário de Deus e o seu altar. Então Salmo 43, 4 fala que nós iremos ao altar de Deus ao som de harpa, louvaremos a Ele. Então Isaías 8,14 vai falar onde é o santuário. Ele vos será santuário. Quem é esse Ele? O Senhor dos Exércitos, está no verso 13 desse mesmo capítulo 8 de Isaías. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, a judeus e a gentios, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, no altar de Deus é o nosso coração. E o nosso coração em sintonia com o Eterno, em sintonia com Deus. E ao som de harpa, nós louvaremos a Ele. Qual harpa? Quer dizer que se eu não tiver harpa, eu não vou estar louvando a Deus? Não. Mas o meu coração vai estar tocando harpa. O meu coração vai estar tocando flauta. O meu coração vai estar louvando sem instrumentos. E tem muitas pessoas erroneamente falam assim: nós não podemos tocar música para Deus com esse instrumento, porque esse instrumento aqui é do diabo. Não é o instrumento que é do diabo. O coração da pessoa que está louvando que pode ou não ser do diabo. O coração da pessoa que está louvando pode ou não ser fiel a Deus. Então não é o instrumento que vai santificar o louvor, mas é o coração que vai santificar o louvor. É os sentimentos sinceros nossos que vão santificar o louvor a Deus. E os nossos sacrifícios são espirituais. Não precisamos mais fazer sacrifícios literais. E os nossos louvores também não precisam ser literais, porque eles são espirituais, são com o coração. Quando nós oramos a Deus, nós podemos estar sacrificando algo para Deus. Nós podemos estar louvando algo para Deus. A própria oração do Pai Nosso é um ato de adoração, um ato de louvor. Basta ver o conteúdo da oração do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. O que é isso? Você está louvando a Deus. Vamos agora a um texto da origem da harpa. Está lá em Gênesis capítulo 4. Nós vamos pegar a última geração de Caim. Verso 19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Existem teólogos e religiosos que acabam generalizando quando pega um texto literal. Então, as pessoas costumam dizer que tudo que é de Caim não presta. Tudo que é de Isaac não presta. Tudo que é de Esaú não presta. E isso não é verdade, porque Deus não faz acepção de pessoas. A gente vê que pessoas na Escritura foram salvas
dos mais variados povos. É muito fácil para quem nasce dentro do judaísmo dizer que o Israel literal é o povo escolhido de Deus. Afinal, esta pessoa nasceu dentro de Israel. Muito fácil. Só que tem um detalhe: é a pessoa que escolhe aonde ela vai nascer? Ou é Deus que coloca ela aonde ela vai nascer? Então a pessoa poderia ter nascido no meio dos cananitas, poderia ter nascido no meio dos edomitas, dos assírios, dos babilônicos, poderia ter nascido na África, poderia ter nascido na Ásia, poderia ter nascido no meio dos árabes. E aí? Então não podemos generalizar. Deus não faz acepção de pessoas. A origem da harpa e da flauta veio de Jubal. O outro filho, Jabal, veio os que possuem tendas e possuem gado. É ruim ter tenda e ter gado? Ora, a festa dos tabernáculos não é em tendas? Não é habitar em tendas? A bênção que Deus deu a Jafé não era habitar nas tendas de Sem? Então de onde surgiu o pai dos que habitam em tendas? Jabal, da descendência de Caim. E harpa, da descendência de Jubal de Caim. E a gente vai ver o estudo daqui para frente, que a harpa é neutra. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A tenda, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. O instrumento cortante pode ser usado para o bem ou para o mal. Então nós não podemos fazer como os religiosos fazem, acepção de pessoas. Nós devemos julgar o coração de cada um, as obras de cada um. Salmo 57, a partir do verso 7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Então, o coração do salmista está firme. Então ele fala para ele mesmo: desperta minha alma, desperta lira e harpa. A gente precisa acordar a harpa e a lira? Não. Como já foi dito, é o nosso coração. Salmo 108, a partir do verso 1. Cântico, Salmo de Davi. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Alva é o amanhecer, né? É o raiar do sol. Salmo 98, a partir do verso 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Salmo 147, a partir do verso 7. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais, e aos filhos dos corvos, quando clamam. Observe aí o verso 9, que aos filhos dos corvos quando clamam. Você já viu algum corvo clamar a Deus? Então isso aqui são pessoas? Não, não são pessoas. Por que eu posso dizer isso? Porque Elias foi ajudado por um corvo que trazia pão e carne todos os dias. E Elias iria comer carne trazida por um corvo de um animal impuro? E outra, aonde que o animal impuro ia trazer pão? O corvo ia fazer massa? Ia assar o pão e ia levar para Elias? Claro que não. E carne, da onde ia tirar? Ia pegar carne podre para dar para Elias comer? Claro que não. Porque no hebraico só é escrito com consoantes. Então nós temos a palavra aravim e a palavra orovim. A palavra orovim é corvo.
E a palavra Aravim é árabes. Então, o que é mais coerente que levava pão e carne para Elias? Os árabes. Porque são os árabes, os filhos dos corvos, quando clamam, né, que Deus dá o alimento. Então cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus. Mas observe que os apóstatas também louvam, mas não a Deus. Isaías 16, verso 11. Pelo que por Moabe vibra como harpa o meu íntimo, e o meu coração por que eres. Observe aí que Moabe, ou seja, os moabitas, vibram como harpa. É o sentimento deles. Mas é para o eterno, é para Deus? Não. É para outros deuses. Isaías 23, a partir do verso 16. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz. Está vendo aí uma prostituta? Rodeando a cidade e para pegar uma harpa? Entregue ao esquecimento, canta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que te recordem de ti. Fim dos 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tornará o salário da sua impureza, e se prostituirá com todos os reinos da terra. Observe aí a prostituta rodeando a cidade, tocando harpa. E é por isso que nós vemos em Apocalipse 17, verso 1, uma prostituta. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo. Lembra que os 7 anjos tinham as harpas? Dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devastidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então a prostituta também tinha harpa. Os anjos também tinham harpa. E cada um estava tocando os seus louvores. Uns de adoração a Deus, outros de adoração a outros deuses. Apocalipse 18:3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Apocalipse 3:18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, este número é 666. Essa palavra calcule no grego é a palavra psepizo, que significa calcular. E ela está uma única vez em grego no Novo Testamento, fora de Apocalipse 3:18, que é em Lucas 14, verso 28, que diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? É a palavra psipizo. Então observe aí que era para calcular a despesa para construir uma torre. E o número da besta não era para calcular também? 666? Então uma torre poderia lembrar que tipo de edificação? Seria uma estátua? Será que uma estátua pode nos dar o cálculo do número da besta? Pode sim. Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Ele fez de ouro. O sonho, a imagem que ele recebeu não era inteira de ouro. Ele tinha ouro, cobre, ferro, prata, mas ele fez todo de ouro. E tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então são 60 côvados, um 6. 6 de largura, um outro 6. E aonde está o outro 6? A própria estátua, que era uma figura de homem. 666. Mas será que essa imagem mesmo pode significar a besta? Vamos ler Daniel 3, a continuação, a partir do verso 4.
Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes ao som da trombeta, do pífaro, da harpa, olha aí o som da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Interessante que o castigo de quem não obedece a Nabucodonosor e não se prostrar à imagem que ele construiu, será jogado numa fornalha de fogo. Semelhantemente, o idólatra, no final dos tempos, será jogado também no inferno de fogo, numa fornalha de fogo. Olha a curiosidade. Então observem aí que quando era para ouvir o som de trombeta, de harpa, de pífaro, era para se prostrar a essa imagem. Então olha como você pode usar a harpa para os instrumentos, para um louvor a outros deuses, para desagradar a Deus. Então a harpa, os instrumentos, provêm do coração. Então quando a gente ouvir o som de músicas idólatras, as pessoas estão cometendo idolatria. Compreende? Não é por causa da música em si, é por causa do que provém o coração delas. Para quem elas querem servir, para quem elas querem adorar. A imagem da besta é a imagem da estátua de Nabucodonosor, de Daniel capítulo 2. Mas nós que servimos a Deus, ao Eterno, devemos adorar em espírito e em verdade, ter a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, nós vamos conseguir decifrar parábolas ao som da harpa. O que é ter a mente de Cristo? É nós podemos falar em parábolas e entender as parábolas. Ter a mente de Cristo é estar sintonizado com a mente de Deus. Então, nós receberemos sabedoria para entender as parábolas. Em adorar em espírito e em verdade, nem neste monte, nem naquele monte, ou seja, em nosso coração, esteja onde nós estivermos, nós vamos estar entoando canções a Deus de louvor, com nossas harpas espirituais, com nossas trombetas espirituais. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Observe aqui um outro símbolo. 7 e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Não é que esses seres viventes vão estar com taça literal na mão. Não. Elas vão estar com as orações dos santos. E entoavam um novo cântico. É o cântico do Cordeiro. Por que não é o cântico de Moisés? Porque o cântico de Moisés já foi cantado lá no tempo de Moisés. Lembra quando eles atravessaram o Mar Vermelho? O Yansaf, o Mar de Junco? Miriam pegou o tamborim e eles, junto com o povo lá, entoavam o cântico de Moisés. Então esse novo cântico é o cântico do Cordeiro, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Observe que antes nós tínhamos os 24 anciãos e os 4 seres viventes, que representa os que estão no mundo espiritual. Eles estavam com uma harpa na mão, cantando um novo cântico em Apocalipse 5. E aqui em Apocalipse 44, são os 144.000.
que é a representação dos salvos. Não é um número exato, mas é a representação do povo de Deus. 12.000 vezes 12.000. 12 tribos vezes 12 apóstolos. 1.000 de plenitude. 144.000. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa, e entoavam um novo cântico, o cântico do Cordeiro, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. E para terminar, agora que nós já entendemos o que significa os instrumentos, a harpa, Salmo 150. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Aonde que é o santuário? O próprio Deus é o nosso santuário. E nós somos o santuário do Eterno. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderes. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Então aqui o Salmo 150 para louvar o Deus com toda forma de instrumentos. Seja de trombeta, seja de harpa, seja de violão, seja de guitarra, seja de bateria, seja sem instrumento nenhum, seja com a nossa vida, seja com o nosso trabalho. Toda e qualquer forma de adoração a Deus é lícita, desde que nós o façamos em sinceridade, buscando o Eterno em nossos corações. Então, encerro aqui mais um estudo ao som da harpa de Deus. Um abraço a todos e shalom, shalom.